Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a aula de número 11 do nosso estudo do caráter cristão. Que bom, né? Já fizemos 10 aulas, estamos na 11ª. Que felicidade poder estudar a Bíblia com você. A primeira coisa que vamos fazer então é responder as questões da lição número 10, como combinado. O que é ser ensinável? É estar motivado a aprender, é ser quebrantado pelo Espírito, estar em crescimento constante. Quando deixamos de aprender, deixamos então de crescer. Cite 3 barreiras para um espírito ensinável: acomodação, arrogância, dureza de coração. Cite 3 atitudes para manter-se ensinável: reserve diariamente um tempo para crescer, desenvolva um plano de crescimento pessoal, pratique o que aprende. 5. Se hoje nós paramos de aprender, amanhã nós devemos parar de ensinar. Então, essas são as perguntas da lição passada, que foram respondidas, então, agora. Vamos orar, então, para começarmos a nossa lição de hoje, que é de um caráter submisso. Lição número 11, caráter cristão. Senhor, nós entregamos a Ti de coração as nossas vidas e Te pedimos que nos oriente, nos dê graça, ara a terra do nosso coração, para que a gente receba a Tua palavra, que ela frutifique, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Amém, amém. Qual a relação entre ser ensinável e continuar dando os frutos? Fazendo uma relação então com a lição passada. O texto da nossa lição passada diz assim, que Deus nos escolheu para dar fruto abundante. Não permita que nada torne a sua vida infrutífera, não permita mesmo, ou irrelevante para o reino de Deus. Mantenha-se ensinável, conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Lembrando, eu quero lembrar você hoje que domingo passado nós tivemos então a nossa primeira aula presencial a respeito do caráter cristão. Nossa lição número 10 foi dada através do vídeo, como você está recebendo agora e recebeu semana passada no mesmo horário, e também presencial na igreja. Então, teremos novamente esse domingo, às 8h30, café da manhã, às 9 horas, nossa aula presencial desta lição caráter submisso, mas você recebe também no vídeo aí na sua casa, nas redes sociais da Igreja Metodista de Biporã, essa mesma lição caráter submisso, lição número 11. Ok, nossa introdução diz assim: existem leis físicas e espirituais estabelecidas por Deus para governar a sua criação. A gente sabe disso. Por exemplo, a lei da gravidade. Se você não souber ou souber que se você pular do 12º andar, você cai e você vai morrer provavelmente. Se você não souber disso, você pular, você vai morrer. Se você souber, você vai morrer. São leis e elas são imutáveis. Deus criou essas leis para governar a criação. E elas estão desde o princípio. São inúmeras leis físicas e também nós temos leis espirituais, que muitas nós não conhecemos e por isso sofremos às vezes, inclusive fisicamente, emocionalmente, por não conhecer as leis espirituais também. Do mesmo jeito que não conhecer as leis físicas também nos podem fazer sofrer, como eu citei a questão da lei da gravidade. Um dos princípios estabelecidos por Deus na criação foi o princípio de autoridade. Isso é muito legal a gente saber, que esse é um princípio que Deus estabeleceu, o princípio da autoridade. O mundo foi criado debaixo de autoridade. Em Gênesis, capítulo 1, 3 a 25, vemos que Deus ordenava a matéria e ela obedecia em tudo que era criado. Eu vou ler o texto para você, ok? Então Deus disse que haja luz e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã e esse foi o primeiro dia. Então Deus disse, novamente a autoridade, ok? Que haja no meio da água uma divisão para separá-la em 2 partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em 2 partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu, e a noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia.
Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte e pôs num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que tinha feito era muito bom. Em seguida, ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite, para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. Me perdi de novo, gente. Que feio, né? Eu já não tô com papel. E aí eu tô aqui me perdendo no texto. Deus criou... aí que as águas fiquem cheias de todos os tipos de seres vivos, que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou grandes monstros no mar. E todas as espécies de seres vivos, uma grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas do mar, e que as aves se multipliquem na terra. E a noite passou. E veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens, que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens, que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era muito bom. Gênesis 1, 3 a 25. Vemos então que Deus ordenava a matéria e ela obedecia. Hebreus 11, 3 mostra essa realidade, falando que o universo foi criado pela palavra de Deus. Pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Mostra a realidade, então, que o universo foi criado totalmente pela palavra de Deus. O Criador organiza sua criação em harmonia e, para manter essa harmonia, estabelece princípios. Aí a questão dos princípios, regras e leis que regem o universo. Enquanto a palavra de Deus é obedecida, a sua autoridade é respeitada, a harmonia da criação se mantém. A desordem entra na criação junto com a desobediência às ordens estabelecidas por Deus. Quando o princípio de autoridade estabelecido sobre a criação é desrespeitado, o caos e a desarmonia dominam o mundo. Então nós temos dois princípios importantes que nós vemos hoje. É o princípio da submissão e da obediência, ou insubmissão e desobediência. Todos os seres criados se pautam por um ou outro princípio. Ou você rege a sua vida pela submissão e obediência aos princípios e leis de Deus e da natureza, ou você se rege pela total insubmissão e desobediência. Ou então, hora você obedece e hora você desobedece. Isso também acontece bastante, que hora as pessoas obedecem e hora elas não obedecem. Mas é um princípio de obediência ou não. A criação, ela obedece à ordem de Deus. E se você olha, ela foi criada de maneira perfeita. Nós somos perfeitos. O mundo foi criado de maneira perfeita porque ele obedece à ordem de Deus e é em submissão e obediência a Deus. A submissão e obediência, ela tem a sua origem em Deus. Ele estabelece princípio quando fala da criação e ela se submete à sua palavra, originando o mundo. Já a insubmissão tem a origem em Satanás. E quando a serpente leva os seres humanos a duvidarem da palavra de Deus e desobedecerem às suas orientações. Gênesis, a gente já leu Gênesis 3.
Gênesis 3, 1 a 6, fala então da queda, da desobediência do homem. Vamos ler aqui o texto. Acho que esse texto não tá aqui. Então, a gente vai ler aqui na Bíblia mesmo. Vamos lá. Eu tinha colocado alguns textos já no computador para ficar rapidinho. Mas nada que impeça a gente abrir a Bíblia em Gênesis 3 e ler aqui na Bíblia mesmo, né? Vamos lá? 3, 1 a 6. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, a insubmissão e a desobediência, ela vem da indução de Satanás, da sugestão de Satanás aos seres humanos, e continua sendo assim. Satanás está sempre nos sugerindo a insubmissão e a desobediência, mas cabe a nós dizer sim ou não a isso. Então, só entendendo que a insubmissão e a desobediência, elas entram no mundo pela palavra e pela sugestão do diabo ali de Satanás. Não há um terceiro princípio, não existe um meio termo. Isso é bem claro, você precisa ter isso no seu coração. Não tem como a gente ficar no meio do caminho. Ou você obedece, você é obediente, ou você desobedece, você é desobediente, ou você submete à vontade de Deus, ou você não se submete e você é insubmisso mesmo. Não existe assim, ficar em cima do muro. Ou você é obediente, ou você é desobediente. Nós temos de escolher um dos dois. Nós temos livre-arbítrio, temos sempre que lembrar disso, nós temos uma livre escolha. E toda a nossa vida, ela é feita por escolhas. Tudo na sua vida você escolhe. Este sim ou não, bem ou mal, é escolha nossa. E nós precisamos, inclusive, arcar com as consequências das nossas escolhas. Quando escolhemos desobedecer à autoridade da palavra de Deus, seguimos a orientação satânica. O que é submissão? Se escolhermos ser discípulos de Jesus Cristo, seguidores do Mestre, não temos outra opção a não ser obedecer, sermos submissos. Então, essa é uma escolha. Se você quer ser seguidor de Jesus, você tem que ser submisso a Jesus. Isso é muito, muito óbvio até, né? Ser submisso é escolher se submeter. A gente não é obrigado, você não é escravo, você faz uma escolha. Eu escolho obedecer, eu escolho me submeter, eu estou disposto a aceitar um estado de sujeição, é escolher estar sob a autoridade. Eu escolho que Deus domine sobre a minha vida, que Ele escolha sobre a minha vida, que Ele tenha... eu quero seguir a vontade de Deus, e isso é submissão. É impossível tentar servir a Deus e viver desonrando a Deus, através da desobediência e da insubmissão. Se você quer realmente, tem muita gente que fala, eu aceitei Jesus e tal, mas continua sendo desobediente em tudo. Jesus não lê a palavra, não sabe nem aquilo que Deus manda. Então, assim, não dá para ser uma coisa e outra. Você precisa ou ser submisso e obedecer mesmo às leis de Deus, ou então não ser. Saul achou que podia fazer isso. Lembra que nós lemos lá atrás, já na outra lição, a questão de Saul. Ele desobedeceu a Deus e tentou justificar-se, oferecendo sacrifício, holocausto. Ele sempre tentava fazer alguma coisa para dizer assim, eu estava oferecendo sacrifícios. 1 Samuel 15, 22 e 23 diz assim, o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe um sacrifício às melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como o pecado da idolatria. O Senhor rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. Então,
Saul foi rejeitado como rei porque ele é desobediente, porque ele desobedeceu, ele não submeteu à voz de Deus. Muitos ainda imitam Saul, desenvolvendo assim ministérios abomináveis. Honramos a Deus com nossa submissão a Ele e a sua palavra. Reconhecendo a autoridade. Em Mateus 28:18, Jesus declara que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. É isso mesmo que diz o texto, nem vou repetir. O cristão reconhece isso e se submete a Jesus como seu Senhor. Além de Jesus, o cristão submete-se a Deus e a sua palavra e ao Espírito Santo como autoridade direta. Além das autoridades espirituais diretas, que é Pai, o Filho e o Espírito Santo, também temos as autoridades espirituais delegadas, ou seja, pessoas que estão em posição de autoridade sobre as nossas vidas. Romanos 13. Quem são essas pessoas? Romanos 13, verso 1 diz assim: obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Pai, mãe, professores, médicos, autoridades governamentais. O Senhor diz que Ele coloca. E então nós precisamos obedecer. Não quer dizer que a gente não possa conversar, não possa discutir, não possa que você tem que ser cego. E submissão não é subserviência, é estar sob a missão, é ouvir, é falar e submeter a vontade de Deus em todo o tempo. A vontade de Deus em todo o tempo. Romanos 13:1, então, deixou claro, em última instância, essas autoridades procedem de Deus, são instituídas por Ele e possuem autoridade delegada por Ele. Devemos honrá-las também com nossa submissão. São 3 os lugares onde aprendemos a submeter-se, aprendemos a obedecer: na família, na igreja e no mundo secular. A família, ela é um projeto de Deus que nos ensina muitas coisas. Nos ensina a ter comunhão com as pessoas, as dificuldades de relacionamento nós vencemos na família. E também a questão de aprender a submeter, a estar embaixo de autoridade. Isso é tão importante, né? Que os nossos pais nos abençoem e consigam organizar e nos ajudar a entender o mundo. E quando a gente é submisso a essas autoridades e honra, pai e mãe, nós temos inclusive promessa nos 10 mandamentos. Romanos, então, 13:5, que a gente já leu? Não. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça. A submissão acontece, então, de bom grado, pela atuação do Espírito Santo em nós, gerando em nossas vidas o caráter de Cristo. Eu entendo que uma das maiores respostas de Deus ao meu coração é sempre a paz no meu coração. O Espírito Santo, ele me dá direção através da paz. E sempre que eu estou em obediência, eu sinto essa paz do Espírito Santo em mim. Então, busque isso. Quando você percebe, será que eu estou obedecendo ou não? Olhe para o seu coração e vê se tem paz no seu coração. A vida de insubmissão, ela nos leva a ter medo. Se você lembrar lá do Éden, Adão e Eva, quando desobedecem, eles se escondem, eles ficam com medo de Deus, eles não querem conversar com Deus. E quando você tende a se esconder, quando as coisas estão no escuro, quando as coisas não estão na luz, isso quer dizer que tem alguma coisa errada e pode ser que seja insubmissão ou desobediência. Deus é luz e nós precisamos andar na luz junto com Ele. Como reconhecer se alguém é submisso? Como é que você sabe se você é submisso ou não? Alguns indicativos da ação do Espírito Santo na nossa vida nos ensina a ser submisso. Vamos ver quais são. Primeiro, a pessoa que não busca posição de autoridade. Não que você não deva crescer na sua vida e ter planos de crescimento pessoal, nós vimos isso na semana passada como seja uma coisa bem importante. Na realidade, nós não podemos ter isso como um desejo, uma ambição de ter posição de autoridade. Posição de autoridade, ela vem na caminhada, não é autoritarismo, é autoridade vinda de Deus para os nossos corações. Outro ponto que nos ajuda a reconhecer se somos submissos é ser sensível
há toda rebelião à sua volta. Se tem rebelião, eu fico longe dela. Saber reconhecer a autoridade onde quer que esteja. Aonde eu estou, eu sei que tem pessoas que têm autoridade e eu respeito essas autoridades. Ser submisso é respeitar as autoridades. Não importa se você tem autoridade em uma área, você deve respeitar as autoridades de outras áreas. Não fala levianamente contra a autoridade. Tem muitas pessoas que ficam o tempo todo falando mal. Mal do presidente, mal do prefeito, mal do governador, mal do pastor, mal do líder, mal do professor, do diretor. Não fale mal das autoridades, não faça isso levianamente. Isso pode ocasionar muitos problemas. E também você é manso. O que é ser manso mesmo? Lembra do nosso texto de mansidão, que é fruto do Espírito? É ter a sua força sob controle. Isso tudo te mostra se você é submisso ou não, se você é obediente ou não. Concluindo, nós temos: Jesus deseja nos enviar para cumprir a vontade do Pai, como fez com seus discípulos, em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Veja a primeira frase. Jesus nos envia para ensinar as pessoas a obedecer a tudo que Jesus ordenou a nós. Lembre-se disso: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os, esses seguidores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 e 20. A primeira frase diz então: o que é que nós precisamos ensinar? Ensinar as pessoas a obedecer a tudo que Jesus nos ordenou. Esse é o princípio, esse é um princípio, ele não é só uma explicação, ela não é uma ideia, ele é um princípio, como o princípio de autoridade da lei da gravidade, como eu disse. A gente tem consequências quando a gente não percebe isso, quando a gente não entende que Deus criou princípios espirituais e que nós precisamos conhecer esses princípios e obedecer às ordens que Deus colocou para nós. Só podemos ir por Ele se escolhermos o princípio de Deus e sermos submissos e obedientes. Então, se você quer ser usado por Deus, se você quer abençoar pessoas, se você quer ensinar pessoas, lembre-se, você precisa obedecer aos mandamentos e ordenanças de Deus. E você também precisa ensinar as pessoas a obedecer às ordenanças de Deus. Você quer estar sob qualquer orientação, divina ou satânica? Se é sob a divina, escolha então hoje ser submisso. Lembre-se que a gente tem escolha, que a gente tem livre-arbítrio. Hoje eu quero escolher a quem eu quero servir. Lembra que Josué fala isso? Hoje, pois, escolham a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma posição que Josué toma. Posição de ser submisso, de obedecer às ordenanças de Deus. Eu e a minha casa, nós vamos servir, nós vamos obedecer, nós vamos caminhar segundo as ordens de Deus. Eu gosto muito desse texto que está aqui, deixa eu achar ele aqui de novo. 1 Samuel 15, 22, 23, quando Samuel fala para Saul: o que você acha que Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? A gente conhece muita gente que fala muitas coisas, até trabalha para Deus, oferece sacrifícios, dá ofertas, mas que não obedece a Deus de maneira correta. Você precisa obedecer a Deus em todas as áreas. Tente saber quais são as ordens de Deus, procure saber, leia a palavra, ouça as autoridades sobre sua vida e comece a obedecer cada uma dessas coisas. Obediência é um princípio e isso é muito importante nas nossas vidas. E nós lemos também que quando você não obedece, quando você é rebelde, esse princípio é como se fosse pecado de feitiçaria. Nós não queremos ser feiticeiros, nós queremos obedecer. Volto a dizer, não é uma submissão cega, uma obediência cega sem entender. Deus não faz isso com a gente. Não obedeça a pessoas cegamente também, não é isso. É você ouvir, é você apreciar, é você entender, compreender e as ordenanças de Deus e obedecê-las. Isso é um princípio importantíssimo para as nossas vidas,
procure refletir hoje sobre o valor da submissão e responder: eu escolho ser submisso, eu escolho obedecer a Deus, eu escolho obedecer aos princípios de Deus. À luz do que foi ensinado sobre os lugares onde se aprende a obedecer, como se reconhece alguém submisso, perceba como você tem agido. Busque a Deus em oração e, se necessário, mude a sua atitude, submetendo-se a Ele. Quais são esses lugares? Na família, na igreja e no mundo secular. Pense na sua família. Você tem sido submisso? Você tem obedecido? Como é que é o seu ambiente familiar? É um ambiente de obediência a Deus ou não? Outro lugar onde você aprende a submissão é na igreja. Como é que você tem se portado? Como é que você tem caminhado? O que você tem aprendido a respeito disso? E no mundo secular, onde você trabalha, onde você estuda, como é que você tem aplicado esse princípio de submissão nesses lugares? Isso também é muito importante para você refletir, avaliar e se organizar para um crescimento em submissão. Lembre-se que nós estamos vendo sobre o fruto do Espírito. E submissão é um fruto do Espírito. E nós estamos crescendo a cada dia em conhecer sobre esse fruto do Espírito e aplicar, colocar em verdade, colocar em prática na nossa vida. Questões para a semana que vem. O que é ser submisso? Quais os dois princípios vigentes no universo em relação ao que vimos nessa aula? A quem está por trás de cada um deles? Quais os lugares onde aprendo a obedecer? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A semana que vem teremos a lição 12, que é então o caráter santificado. Eu aguardo você, para assistir a próxima aula, lembrando então que nós vamos também ter presencialmente a aula sobre o caráter submisso. Que Deus te abençoe muito, um prazer muito grande estar novamente aqui estudando a palavra com você. Eu vou orar por você agora. Deus, eu entrego a Ti estas vidas que estão aqui participando dessas lições de escola dominical sobre o caráter cristão. Que o Senhor possa colocar em nós, imprimir em nós o Seu caráter. Que cada dia, Jesus, a gente possa ficar mais parecido contigo, Senhor. E eu sei, Senhor, que em nossas vidas muitas vezes não somos submissos, não somos obedientes à Sua palavra, às vezes nem sabemos, nem conhecemos direito a Sua palavra, por isso, Senhor, toca nos nossos corações, mas muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer e fazemos de outra maneira. Por isso, Senhor, nos perdoa. Primeiramente, queremos pedir perdão a Ti por toda a insubmissão, por toda a desobediência e em nome de Jesus. A partir de hoje, queremos ser submissos a Ti e obedientes à Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até domingo que vem, querido. Que Deus te abençoe, te guarde, que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Jesus. Amém.